Olá, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. No vídeo de hoje vou-vos mostrar três funções. Vamos fazer basicamente uma comparação, ou melhor, até uma competição entre três funções da mesma família e essas funções vão ser então a função if, a boa e velhinha função if, que vai ser comparada com as novíssimas funções ifs e switches. Novíssimas porque na prática vocês só encontram estas funções na versão 2019 do Microsoft Office, ou então se forem subscritores do Office 365 terão acesso a estas duas novas funções. Bom, o que é que eu vou tentar comparar essencialmente? Para além daquilo que são os argumentos que diferem as três funções, aliás, não diferem muito, elas são muito similares em termos de argumentos. Mas acima de tudo, vamos comparar aquilo que é a sintaxe destas funções e se elas serão então mais simples do que a função if para podermos resolver algumas questões, nomeadamente quando estamos a falar de várias condições. Ou seja, a função if, e vou começar já por descrever a função if, nós temos uma condição e efetivamente depois, se essa condição for verdadeira, devolve um resultado, se essa condição for falsa, devolve outro resultado. Mas quando temos mais do que uma condição a analisar, já temos que encadear os vários se's para analisar essas várias condições, ok? Não falando das funções i ou das funções o, mas tipicamente do processo normal da função if. Bom, então, para simplificar esse processo, surgiram aqui estas nossas duas funções, a ifs e a função switch. A ifs, na prática, permite efetivamente avaliar uma ou mais condições de uma forma mais simples e temos então uma condição e um resultado para essa condição. Se essa condição não for, ou se esse resultado, se esse primeiro resultado não for válido, passamos então logo para a segunda condição, para o segundo resultado, terceira condição, terceiro resultado e assim sucessivamente, e tem várias condições que podem aplicar. A função switch, por outro lado, aquilo que faz é, nós temos um valor, ou até melhor dizendo, uma expressão, e essa expressão depois vai ser correspondida com vários valores. Por exemplo, com o primeiro valor. E então, se essa expressão corresponder ao primeiro valor, vamos ter um resultado então para essa comparação ou para esse match. Se efetivamente não for, passa então para o segundo valor, e segundo resultado, e terceiro valor, e terceiro resultado, ok? Por isso a semântica, entre aspas, ou a mecânica é muito parecida com a função ifs. A vantagem que a função switch poderá ter em relação à função ifs é efetivamente um valor pré-definido que existe no caso de nenhuma das outras condições for verificada. Então, temos estas três funções muito interessantes. Fiquem por aí, vem já a seguir o tutorial para poderem então fazer a comparação e depois uma análise àquilo que são estas três funções. Já estamos então no nosso cenário, um exemplo simples de uma tabela de clientes e com datas de follow-up. O que é pretendido? Vamos analisar então em função do mês, nós temos aqui a coluna do mês, coluna D, quantos follow-ups são necessários fazer. Estes follow-ups são baseados na data de follow-up, mais especificamente no tal mês de follow-up, que é dado pela função month. Ou seja, eu vou clicar aqui para verem na barra de fórmulas, temos a função month, que basicamente vai dar-nos a indicação do mês, o número do mês de follow-up. Bom, este mês está a ser selecionado com uma validação de dados, ou seja, nós temos o mês na coluna B, na célula B4, mais especificamente, e este mês está a ser dado por uma validação de dados com uma lista. Agora, nós não precisamos ter esta coluna D visível, por isso eu vou ocultá-la, porque nós podemos calcular o valor e não estamos com a coluna visível. Vou fazer então hide e temos então a nossa coluna oculta. A ideia será então fazer o mesmo processo com as três funções para sabermos, ou para vocês poderem escolher, qual a melhor ou qual a que vos dá menos trabalho para que possam, de acordo com o cenário, escolher aquela que é mais adequada. Vamos então começar com a função if. Eu vou posicionar-me na célula C4, que é onde vai aparecer o resultado da nossa função, e começar a função. Ela é um bocado longa, preparem-se, mas basicamente é sempre igual e com os mesmos argumentos. Só vai mudar o nome do mês e o COUNTIF, o número que vai contar, basicamente, está bem? Por isso vocês depois podem fazer copy-paste, aliás eu até vou fazer copy-paste depois em alguns momentos, porque efetivamente vão reparar que a função é muito igual. Então, começar com if, e o que eu quero avaliar é se a célula B4 é igual ao mês de janeiro. Se for igual ao mês de janeiro, vamos fazer um count if, e o count if, vamos buscar a tabela 1, cuja coluna é a coluna do mês. Reparem que estou a usar nomenclaturas, ou seja, nomes, usando o objeto de tabela, é muito mais fácil para conseguirmos ir buscar as colunas.
e cujo mês tem que ser então igual a 1. E basicamente esta é a condição, ou o resultado verdadeiro, se for janeiro. Ou seja, a condição do B4 igual a janeiro, se for verdadeiro, vai fazer então o COUNTIF à coluna mês e devolve todos os meses que têm o valor 1. Agora, como é a função se, nós, para termos as outras condições, ou para estudarmos as outras possibilidades, vamos ter que fazer se's encadeados. Então, novamente, o if, eu vou fazer só o fevereiro novamente, depois vamos fazer copy-paste. Se o B4 for igual a fevereiro, vamos fazer o count if da tabela 1, novamente o mês, e cujo mês é igual agora a 2. E assim sucessivamente para fazermos todos os outros meses que vêm a seguir. Por isso, se quiserem, podem fazer copy, ou seja, pegamos na nossa parte, que é sempre igual, e vamos fazer o mesmo processo agora para março. E se for março, devolve o COUNTIF com o mês número 3, ou com o número 3. Depois vamos colocar abril, e abril devolve 4. E o valor se falso, agora, novamente, vamos para maio, e devolve o mês número 5. E continuamos o processo até chegarmos a maio, junho, devolve 6. Se o mês for julho, devolve ou faz a contagem com o número 7. Se for agosto, devolve 8. Faltam só mais 4. Setembro. Muito bem. E vamos buscar o mês 9. Se for outubro, 10. E se for novembro, 11. E agora poderíamos fazer mais um se para analisarmos o dezembro, mas como por exclusão de partes o último critério, neste caso, se repararem aqui, já estamos no se falso, value if false, podemos colocar efetivamente apenas o count if para devolver o dezembro, porque não vamos ter mais meses. Por isso, count if da tabela 1, cujo mês, e o critério vai ser 12. Então agora vamos fechar os parênteses. Fechamos o parênteses para o COUNTIF e vamos fechar todos os parênteses que faltam relativamente aos se's criados. Ou seja, devemos ter que chegar até ao vermelho. Ou seja, terão 11 parênteses para fechar, teoricamente. Ok? Vamos fazer Enter para ver se estará tudo bem. À partida está ok. E se eu mudar então o mês para fevereiro, temos então 41 follow-ups. Se eu mudar para dezembro, temos 51 follow-ups. Ok? Então, esta é a nossa primeira função, função if, que tem basicamente 11 ifs encadeados e o último, basicamente, é a exclusão de todas as partes. Se não for nem 1, nem 2, nem 3, nem 4 até 11, só será então a contagem do mês 12. Esta é a fórmula extremamente grande para a função if. Muito bem, vou passar então agora para a segunda folha, que é a função ifs. O cenário é exatamente o mesmo, por isso vamos calcular o número de follow-ups. Esta função ifs é um pouco mais simples, em termos de organização pelo menos, pois já não temos que estar a encadear tantas funções para analisar o cenário, ou seja, é o propósito mesmo da função ifs. Vai analisar essas várias condições sem termos que fazer ifs encadeados. Então, vou começar com a função ifs igual ifs, agora sim, e basicamente a nossa condição é o B4 ser igual a janeiro. Ok? Este é o nosso teste lógico número 1, primeiro teste lógico. Então, se este teste lógico for correspondido, ou seja, se o valor for correspondido, vamos fazer o quê? Vamos fazer o count if, novamente agora, vai ser a tabela 2 do mês, e o COUNTIF vai encontrar
o mês 1. Fechamos o COUNTIF e temos então a correspondência se for verdadeira, ou seja, se o primeiro valor for verdadeiro. E agora, basicamente, temos o segundo teste lógico, a segunda correspondência, terceiro teste lógico, terceira correspondência, sempre assim. E por isso, o que é que vamos fazer? Podem, efetivamente, pegar no argumento e, se o B4 for fevereiro, vamos devolver o número 2. Estão a perceber a lógica? Então temos os dois argumentos replicados várias vezes. Terceiro teste lógico, ou seja, Logical Test 3. Agora é se for março. Se for março, devolve 3. E sempre assim, se for abril, faz o COUNTIF para devolver o número 4. Se for maio, faz o COUNTIF para 5. Se for junho, faz o COUNTIF para 6. Não sei se estão a reparar que já está a ser muito mais rápido o processo só de utilizarmos a função ifs. Julho. Já estamos em julho, mês 7, devolve 7. Se for agosto, devolve 8. Se for setembro, devolve 9. Continuando, já estamos em outubro. Se for outubro, 10. Se for novembro, 11. E por último, se for dezembro, tenho aqui um igual, não quero este igual. Igual, sim, está certo. Dezembro. O igual estava na quebra-linha. Temos o mês 12. E então, fazendo Enter, temos o COUNTIF, fechamos mais um parênteses, agora sim. Fazendo Enter, temos a função ifs a funcionar. Então, vantagens neste processo. Primeiro, reparem que as condições são feitas logo juntamente com o resultado verdadeiro. Ok? E não temos tantas funções encadeadas, por isso só fechamos o parênteses para o ifs uma vez. Só abrimos a função uma vez e temos as várias condições a serem analisadas ao mesmo tempo. Por isso, esta fórmula, apesar de ser grande em termos de dimensão, já é muito mais fácil de conseguirmos gerir. Já não temos tanta propensão a errar, ou tanta prospeção a errar, quando fazemos a nossa fórmula. Muito bem, vou passar então para o último cenário, que é a função switch. Voltar a fazer o mesmo processo, vamos avaliar novamente os follow-ups. Recordo que a função switch avalia um valor, a tal expressão, contra uma lista de valores e vai devolver o valor que corresponder em primeiro lugar à expressão. Se não, passa para a próxima. Okay? Então, vou começar com a fórmula, igual a switch. E temos então a nossa expressão, e a nossa expressão vai ser só B4. Ok? Porque basicamente aqui vocês podem colocar um valor, ou mesmo uma condição. Eu optei por colocar um valor que é o valor da célula B4, que pode ser janeiro, fevereiro, ou seja, qualquer um dos meses. Correto? Depois, temos então o valor 1, ou seja, qual é o valor que vai fazer match, ou que vai fazer correspondência com o B4. E vou colocar aqui só janeiro. Ok? E então, se efetivamente o valor que eu colocar, janeiro, for igual ao valor que está na célula B4, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o count if da tabela, neste caso a tabela 3, com a coluna mês, count if, e o critério vai ser 1. E agora, o processo vai ser sempre o mesmo, vou fechar o count if, e agora passamos para valor 2, resultado 2, valor 3, resultado 3. Então, na função switch, só temos que pegar agora nesta parte, que é janeiro, e devolver o mês, e trocar por fevereiro e devolver o mês. Fevereiro e devolve o mês 2. E assim sucessivamente. Estão a perceber? Então, se for agora março, vai devolver o mês 3. E se for o mês abril,
abril, vai devolver o mês 3. Ponto e vírgula, não esquecer o ponto e vírgula. Se for março, abril, maio, faz a contagem para o mês 5. Se for junho, mês 6. Se for julho, mês 7. Se for agosto, mês 8. Devolve 8. Se for setembro, 9. E já estamos a chegar a outubro. Outubro, 10. Novembro, a seguir, que devolve 11. E agora tomem nota nesta parte, que é o último argumento. Eu vou pôr aqui os argumentos da função switch, que já vamos no 12º argumento. Mas repararem, nós temos aqui ponto e vírgula default ou valor 13. Ou seja, neste caso, vocês podem pôr um valor por defeito, que é basicamente a exclusão dos outros todos, que é, quando não for janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril, nem maio, por defeito vai contar o mês 12. Então, nós podemos fazer só, e efetivamente aqui, o count if para o mês 12. É quase como se fosse o falso do se, ok? Da função se. Então, fechamos o countif e fechamos o switch. Mais uma vez, muito simples, porque só temos que fechar uma função que foi aberta. E então, temos o mês de janeiro com 39 follow-ups. Função switch. Só testar, a ver se algum outro mês está ok. Em princípio está ok. Muito bem, voltamos a janeiro. Muito bem. Temos então as três funções criadas, teoricamente todas a devolverem os mesmos valores. Função if janeiro 39, função ifs janeiro 39 e função switch janeiro 39. Na minha opinião, a função switch é a que dá menos trabalho para poderem utilizar, mas vamos efetivamente verificar essa situação. Então, eu vou voltar aqui à função if, e isto é só uma confirmação que vocês podem fazer, e vou usar a função length, ou seja, saber quantos caracteres é que tem um determinado texto, e basicamente o que eu vou calcular é a fórmula, ou seja, a função formula text, que é a fórmula que está na célula C4. Então, basicamente, a função formula text vai-me converter uma fórmula no seu texto. Então eu vou conseguir ver todo o texto, ou todo o comprimento da minha função if, ok? E o length vai-me dar então o comprimento, o número de caracteres. Então temos 494 caracteres para a função if. Se fizermos o mesmo processo, vou colocar aqui na função ifs o mesmo cenário, ou seja, vou contabilizar o length da fórmula text para o C4 e tenho que fechar os parênteses, o Excel fecha por mim. Temos então 469, ou seja, 494 para o if, 469 para o ifs. E agora na função switch, que é a última, len formula text, desculpem, vou selecionar o C4 e temos então 428 caracteres. Ou seja, a função switch, para além de acho que é de ser mais simples para podermos criar em termos de lógica, temos muito menos caracteres. E claro que eu vos dei aqui um exemplo com vários meses para poder analisar, para ser exemplificativo do trabalho que podemos ter às vezes com as funções. Mas pronto, efetivamente a função switch tem muito menos caracteres para podermos utilizar. Aí está, pessoal. Chegamos ao final de mais um tutorial. Neste tutorial fizemos a comparação das três funções da mesma família, as funções de lógica condicionais, neste caso a função if com a função ifs e a função switch. Gostaria de ter a vossa opinião, a perceber qual é que acham que é a função mais interessante para poderem utilizar daqui para a frente, ou mesmo até uma conjugação das três, porque não, mas efetivamente a ideia é selecionar uma daquelas que possa ser a mais adequada para os vossos projetos. E mais, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Se gostaram do vídeo, coloquem um like e nós vemos na próxima oportunidade com um próximo tutorial.